Fala, rapaziada, boa quarta-feira a todo mundo, tá? Hoje tem Sport Clube do Recife em campo, enfrentando a equipe do Bragantino na Ilha do Retiro. Primeiro jogo, né, que a gente pode dizer que começa o campeonato do Sport, porque nem de longe o Sport vai brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Internacional pelo título. Não vai brigar também, em tese, por uma vaga na Sul-Americana de forma tão imediata quanto o São Paulo, o Vasco ou numa Libertadores, como esses times tendem a brigar. Até porque o Sport jogou fora de casa contra o São Paulo no Morumbi, jogou fora de casa contra o Vasco no São Januário e enfrentou o Palmeiras na Ilha do Retiro. É bem verdade que nós projetávamos já um começo do campeonato muito difícil, até porque hoje o Sport enfrenta o Bragantino e já no final de semana o Sport enfrenta o Corinthians. Então o Sport tende a perder mais pontos ainda contra o Corinthians. Então o início da competição, né, para o Sport foi bem cruel esse calendário aí, porque o Sport pegou, em tese, a maioria dos jogos fora, os 5 primeiros jogos foram 3 jogos fora de casa contra Corinthians, São Paulo e Vasco, jogos extremamente difíceis, e em casa vai enfrentar o Palmeiras, que já é um adversário extremamente chato de se enfrentar, mesmo jogando dentro de casa, né, pelo orçamento, momento que os clubes vivem e tudo mais, e você enfrenta o Bragantino. Então, desses 5 jogos, apenas um é um confronto que o Sport pode realmente conquistar uma vitória e tudo mais. É claro que houve os erros da arbitragem, né, que foram cruciais nessas 3 primeiras partidas. O Sport foi prejudicado contra o São Paulo, ainda bem que o Caleri perdeu o pênalti, senão o Sport não teria nenhum ponto na competição. O Sport foi prejudicado contra o Palmeiras e foi prejudicado contra o Vasco. Agora, o Sport precisa melhorar a sua efetividade no ataque. O Sport precisa começar a ser mais efetivo, a ser mais preciso, acertar a pontaria e agredir mais, né? A gente tem usado muito aí o termo arame liso, que é aquele que só cerca, mas não fura de fato, né? Aquele que cerca, 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 mas não oferece perigo nenhum aos adversários. Claro que o Sport teve bola para poder fazer 1-0 contra o São Paulo, né? O Leni Lobato perdeu. O Sport teve oportunidades para conseguir agredir mais o Palmeiras, por mais que tenha sido extremamente prejudicado pela arbitragem, e o Sport conseguiu cair no nó tático ali do Carille, 2 bolas por Verratti, o Sport não conseguiu marcar, e também um terceiro gol ali, né, que realmente foi no final do jogo, talvez faltou um pouco mais de entrosamento ali, um pouco mais de atenção para não deixar o Ryan sair cara a cara e acabar tomando um 3-1. Hoje o Sport vai entrar desfalcado contra a equipe do Bragantino, é bem verdade, mas hoje não tem conversa. Hoje é vencer ou vencer. Caso um empate ou derrota para a equipe do Bragantino, o Pepa vai ser extremamente crucificado, e com razão, a gente já vai falar sobre isso, e o campeonato do Sport ainda vai ficar cada vez mais difícil. A gente já vai também passar para os jogos a seguir, tá? Antes da gente começar esse pré-jogo, meu irmão, like e se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Sport Clube do Recife, tá? Lembrando que hoje eu não conseguirei fazer uma live pré-jogo, porque eu vou operar dos dentes, tá? Vou tirar os 4 sisos hoje, e também pós-jogo, claramente eu não vou conseguir, né? Não vou ter condições de estar aqui com vocês. Assim que eu recuperar, eu consigo fazer uma análise do que foi o jogo, se tiver muitas coisas para falar. Se o Sport vencer ali, né, e tiver poucas coisas, poucas nuances no jogo, seguimos adiante e traremos mais vídeos durante a semana, tá? Rapaziada, o confronto de hoje, independente do Sport ter desfalques ou não, né? Hoje o Sport não conta com Igor Carius e Dalbert na lateral esquerda, então o Sport não vai ter lateral esquerdo de ofício para o jogo de hoje. Não terá centroavantes, até porque Paciência e Pablo, junto com Arthur Souza, não estarão disponíveis para o jogo de hoje. O Pablo, do jogo passado, teve uma lesão, não estará disponível. Paciência ainda está em transição física. É claro que isso até o final do dia pode mudar, mas as informações de agora é que o Paciência não vai para o jogo. E o Arthur Souza, por questão contratual, também não vai para o jogo, tá? Porque o Arthur Souza pertence ao Bragantino. O Sport ainda conta sem os zagueiros Lucas Cunha e Rafael Thierry. Rafael Thierry está na transição, isso pode ser uma boa notícia para o Sport, porque pode melhorar ainda mais, né, o setor da zaga ali, pode passar um pouco mais de confiança a Rafael e João Silva, Chico e Rafael, se bem que João Silva vem jogando muita bola. Então começa a criar uma disputa muito saudável ali na zaga, até porque
também o Sport contratou o Antônio Carlos, que não rendeu, né? Então, Antônio Carlos, Rafael Thierry e Lucas Cunha estão fora do jogo de hoje. E também teremos alguns desfalques, né? Como eu já falei, no ataque aí, o Pablo, o Paciência e o Arthur Souza não jogam o jogo de hoje, tá? Rapaziada, vamos lá. O Sport tem esses desfalques. É claro que o time do Bragantino é um time até interessante para uma Série A, né? Tem o John, tem o Eduardo Sacha, tem o Lucas Barbosa. É um time que pode oferecer e vai oferecer muito trabalho ao Sport, tá? Olhando aqui na tela do computador, eu trouxe para vocês uma coisa interessante. Dos últimos jogos que o Sport fez na ilha, né? O Sport só venceu o Santa Cruz. Foi os últimos jogos que o Sport fez na ilha. Porque o Sport perdeu do Alto na Copa do Nordeste, jogo de 1-0, que inclusive eu crucifiquei demais o Pepa aqui, porque valia a liderança da Copa do Nordeste, né? Foi o último jogo que teve da Copa do Nordeste. O Vitória tropeçou e o Sport poderia ter terminado como líder e não o fez. E eu critiquei demais. Para mim, é inadmissível o Sport perder para o Altos, principalmente o Sport na fase que vive, perder para o Altos, para mim, é inexplicável, tá? Depois o Sport enfrentou a equipe do Retrô pela final do Campeonato Pernambucano, no jogo de volta, e o Sport perdeu esse jogo. Foi para os pênaltis com a equipe do Retrô, inclusive, tá? E aí conquistou o Campeonato Pernambucano nos pênaltis. Depois enfrentou o Palmeiras, então perdemos para o Palmeiras também. Aqui, logicamente, teve os erros da arbitragem. E hoje o Sport vai enfrentar o Bragantino. Então, dos últimos 3 jogos que o Sport fez na Ilha do Retiro, o Sport perdeu os 3. Se a gente for um pouquinho mais a fundo, do último jogo que o Sport venceu foi contra o Santa Cruz, lá no Arruda, aquele jogo por 1-0. Porque depois o Sport perdeu para o Vitória, o Sport venceu do Retrô, tá? Realmente aqui conta, né? A vitória que o Sport, inclusive, fez 2-0, tomou 2-2 e fez o 3-2 com o Pablo, mas depois perdeu para o Altos, empatou com o São Paulo, perdeu do Retrô, perdeu do Palmeiras e perdeu do Vasco. Então, realmente, a última vitória do Sport ali foi contra o Retrô, lá no dia 22 de março, tá? Faz bastante tempo, quase que um mês, inclusive, que o Sport está sem vencer aí. E hoje pode ser essa virada de chave. Até porque a sequência do Sport na temporada aí vai ser difícil, tá? Esse primeiro turno do Sport aí na Série A vai ser muito cruel. Os principais adversários, né? Os adversários mais fortes que o Sport vai enfrentar são todos basicamente fora de casa. Inclusive, maioria dos confrontos diretos aí. O Sport vai enfrentar o Bragantino. No sábado agora já enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena. O Sport nunca venceu lá, nunca sequer pontuou na Neoquímica Arena. Depois enfrenta o Fortaleza em casa. Aí viaja para enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro. O Cruzeiro enfrenta em casa. O Ceará lá no Castelão. O Internacional em casa. O Mirassol fora. E aí o Flamengo em casa para finalizar aí e começar a data FIFA, tá? Essa aí são a sequência do Sport. Vamos lá. O Sport, gente, enfrentando o Red Bull Bragantino, ao total foram 21 confrontos. O Sport fez 10 vitórias, 6 empates e 5 vitórias do Bragantino. Então o Sport tem aí quase 50% dos confrontos entre Sport e Bragantino. O Sport levou a melhor, quase 25% o Bragantino levou a melhor e quase 30% aí o jogo terminou empatado. Só que se a gente transportar isso aqui para Recife, né, para o Sport jogando em casa, e aí Ilha do Retiro e Arena de Pernambuco, o Sport fez 12 jogos e teve 8 vitórias, 3 empates e apenas uma vitória do Bragantino. Então, dentre esse retrospecto, o Sport leva melhor no quesito confronto ali com o Bragantino, tá? Inclusive, o Sport fez bem mais gols, né? Fez 23 gols à frente aí e o Bragantino fez 21. Então, é um confronto que é desbalanceado a favor do Sport, tá? Se a gente for parar para analisar, a escalação do Sport hoje, como eu já falei, não conta com laterais esquerdo e também com centroavante. A escalação que o GE trouxe aqui para a gente é que Kaique França no gol, João Silva e Chico na zaga, Hereda e Matheus Alexandre nas laterais, Rivera, Duqueiroz e Sérgio Oliveira no meio de campo, Lucas Lima, Carlos Alberto e Christian Barleta. 2 pontos de atenção. Eu não entraria com o Matheus Alexandre na lateral esquerda, tá? Entraria com o Nasson ou com o Rafinha da base,
Eu entraria dessa forma, até porque o Matheus Alexandre, nem na função dele de ofício, né, que é a lateral direita, conseguiu se sair bem. Então, eu não entraria com o Matheus Alexandre aqui. Lucas Lima não entraria com Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Rivera nesse jogo, tá? Eu colocaria Lucas Lima no meio e entraria com Atêncio na ponta direita, Lucas Lima pelo meio e aí sim Carlos Alberto e Christian Barleta. E aqui não tem como, tá, gente? O Sport vai ter que improvisar, vai ter que entrar com o Carlos Alberto de centroavante mesmo. Talvez comece a dar certo, talvez o Carlos Alberto se encontre mais como um centroavante, até porque ele é de brigar mais, né? Ele é um cara mais brigador. A velocidade dele pode ser um diferencial. Então, talvez ele como centroavante se encaixe melhor nesse time aí do Sport, tá? Quem tá de fora mais uma vez? Dalbert, Igor Cariús, Gonçalo Paciência, Thierry e Antônio Carlos estão lesionados. Ainda tem o Pablo, né, que sentiu no último jogo. Lucas Cunha e Arthur Souza, eles estão de fora por questões contratuais, então é muita gente de fora aí. Pendurado Lucas Lima, Matheus Alexandre e Rivera. Inclusive, eu achei que o Rivera nem jogaria esse jogo, porque achei que estava fora, tá? Já o Bragantino deve ir com Cleiton no gol, Pedro Henrique e Guzmán na zaga. Juninho Capixaba, para mim, um dos melhores laterais esquerdos aí da competição, junto com Andrés Hurtado, lateral direito. E aí no meio, Gabriel, Eric Ramírez e John. E é bom ficar de olho nessa trinca aí, porque o Gabriel bate muito bem de fora da área, o Eric Ramírez pisa muito na grande área e o John é aquele meia clássico, né, que consegue também tanto armar jogadas quanto finalizá-las. Então é muito importante ficar de olho aí no camisa 10 aí da equipe, o John, tá? Inclusive o John foi o fator chave aí para conseguir o empate contra a equipe do Ceará na primeira rodada aí, o Bragantino. Depois tem Lucas Barbosa na frente, destaque do Juventude do ano passado, Eduardo Sacha, ele mesmo, ex-internacional, ex-Atlético Mineiro, e Henri Mosqueira, que é um baita de um ponta direita na minha visão, joga muita bola aí, inclusive. Quem é que tá de fora? Matheus Fernandes, tá? E Natan Mendes, apenas ambos no DM. A arbitragem é o Paulo César Zanovelli, tá? Já foi um árbitro que já foi afastado, mais uma vez, por erros de arbitragem. Em 2023, se eu não me engano, foi afastado. Foi o árbitro que apitou o Sport Retrô. Então, o Sport não tem tantas boas recordações assim. Não lembro de ter prejudicado o Sport seriamente, o Paulo César, mas eu não duvido que isso já tenha acontecido, tá? Falando um pouco de arbitragem, o parecer da CBF, né, sobre o gol em Vasco Sport cita o empurrão, mas conclui que não houve falta de Verratti, tá? A avaliação do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, olha o nome, Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, até parece que são grande coisa, né? Conclui que o movimento que dificultou a ação do zagueiro do Leão, mas afirma que se fosse o inverso não seria pênalti. Será mesmo? Será mesmo? Gente, para mim é um escárnio, tá? Para mim é um escárnio. Então quer dizer que agora tá liberado mão no rosto, né? Agora tá liberado mão no rosto. Porque o pênalti que não houve em Rafael Veiga deram. A falta que houve em cima do Verratti não deram. Uma falta que não houve em cima do Luciano do São Paulo deram. Então, gente, pelo amor de Deus, tá? O conhecimento que a gente tem de futebol, vamos rasgar e jogar no lixo, porque isso aqui é cagar na nossa cara. Isso aqui é dizer para você, torcedor, que não importa o que você pense, eles vão apitar e vão fazer do jeito que querem, tá? E aí traz o documento aqui a seguinte aspas, né? Importante ressaltar que a dinâmica da partida em situações de disputas aéreas na área deve ter critério e uniformidade. E sendo assim, caso essa jogada envolvesse um cenário reverso entre o defensor disputando com atacantes da forma que as imagens reproduzem, a interpretação dos elementos poderia levar a uma conclusão de não infração, ou seja, não penal. Vocês são... Ó, eu vou calar, tá? Eu vou calar porque vocês são bem controversos, tá? Para não dizer outro nome. Vocês são bem controversos. Porque o Sport sequer tocou em Rafael Veiga e deram pênalti. Vocês sequer mostraram a imagem de frente, rapaz. Vocês mostraram uma imagem que de longe não dá nem para ver, não dá nem para concluir, tá? Não dá nem para concluir se foi pênalti ou não. Perdão, se foi falta ou não.
Por que que não dá para concluir? Mostraram a imagem de longe, dos caras de costa, é claro que vai ter o contato. Agora mostra a imagem de frente, pô. Mostra a imagem de frente. Não mostraram, né? No VAR não mostraram. Mas enfim. Então é isso, rapaziada. O Sport aí tem esse confronto difícil, né? Simulando aí umas rodadas. E como eu já falei para vocês, o Sport teve esses confrontos difíceis. Eu vou fazer um vídeo melhor sobre essas simulações. Mas assim, o Sport tem que vencer hoje. Sem lateral esquerdo, sem centroavante, mas é obrigação do Sport vencer hoje. Se não vence, irmão, aí começa-se a criar um clima de maluquice para o Sport na competição, tá? Vou colocar aqui um 2-1, até porque eu acho que o Sport vence o Bragantino. Acho que o Sport toma um gol do Bragantino também. O Sport, caso isso aconteça, chega aos mesmos 4 pontos que o Bragantino já tem na competição. E aí dá uma respirada, né? Joga pressão no Santos, joga pressão no Mirassol, joga pressão também no Vitória, que todos eles ainda vão jogar na rodada. O Vitória vai enfrentar a equipe do Fortaleza, confronto difícil aí também para a equipe rubro-negra baiana, e também o Mirassol enfrenta o Grêmio também precisando vencer, tá? O Grêmio também precisando vencer, nas 3 primeiras rodadas só fez 3 pontos aí. Então, tá aí, beleza? Dito tudo isso, depois o Sport enfrenta o Corinthians, e aqui não tem como, tá, rapaziada? Vamos perder esse jogo, não tem jeito, a gente tem que ser realista. Depois o Sport enfrenta o Fortaleza, e aqui é o jogo chave. O Sport, nos últimos confrontos contra o Fortaleza na Ilha do Retiro, sempre se deu mal, né? Tomou 4-1 naquele jogo que o Moisés engoliu o Pedro Lima. Depois tomamos 2-0, que foi o último confronto. E aqui o Sport precisa vencer também a equipe do Fortaleza. Tá? Precisa vencer. Desculpa, precisa vencer. Depois o Sport enfrenta o Fluminense no Maracanã. No mais otimismo, o Sport empata esse jogo. Depois o Sport enfrenta o Cruzeiro e precisa vencer o Cruzeiro também. E aí depois o Sport, sei lá, até perde do Ceará aqui, talvez, no Castelão, tá? E empata com o Internacional em casa. Então, eu projeto aí o Sport fazendo até a 10ª rodada 12 pontos. 12 pontos até a 10ª rodada aí. É o que eu projeto o Sport fazendo, tá? Porque aí depois o Sport começa a ter uns confrontos mais acessíveis, tá? Depois disso. Que o Sport pega o Mirassol, depois o Sport pega o Flamengo em casa, depois o Sport aí tem um confronto contra o Juventude, em tese são jogos que são os confrontos diretos, né? Tirando logicamente o Flamengo ali do Sport, tá? É isso, rapaziada. Hoje é isso. Acho que um 2-1 tá muito bem pago para a equipe do Sport. Precisamos vencer, não tem outra conversa, não tem outra... mas não tem. O Sport precisa vencer e é isso, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos pelo Sport tudo.